Jerônimo chega ao restaurante onde Augusto e Renata estão. Sua presença deixa Augusto furioso. Antes de se retirar, Jerônimo expressa o desejo de que Renata aprecie o presente. Pouco depois de Jerônimo sair, um telão é acionado, exibindo fotos dele com Renata, acompanhadas de declarações de amor. Renata suspira emocionada com a surpresa, enquanto Augusto observa tudo com desagrado e decide procurar o gerente. Na mansão, Matias confronta Roberta e Josefina sobre o contrato ter sido alterado, obrigando a permanecer casado por 10 anos com Roberta. Roberta nega qualquer acusação, lembrando que assinou na frente dele, e Josefina atribui toda a responsabilidade a Soto. Determinado, Matias avisa que buscará a anulação do documento caso Roberta não concorde com um divórcio amigável. Roberta teme ser mal vista pela sociedade e insiste para que Matias espere pelo menos um ano antes de tomar qualquer decisão, argumentando que outro escândalo prejudicaria ainda mais a empresa, recebendo o apoio de Josefina. De volta ao restaurante, Augusto questiona Renata se ela está cogitando dar outra chance a Jerônimo. Renata nega, mas admite que é triste pensar que o casamento deles poderia ter sido salvo em outras circunstâncias. Augusto, no entanto, afirma que o tempo cura todas as feridas e critica Renata por, segundo ele, estar se deixando levar pelas palavras de Jerônimo. Enquanto isso, Gonçalo comenta com Regina que tentou protegê-la da notícia da morte de Cantu para evitar que ela ficasse abalada. Ele assegura que encontrarão a filha dela e, além disso, reconquistarão o afeto da mãe de Regina quando oficializarem o casamento. Regina, ainda cautelosa, pergunta se ele realmente acredita nisso. Gonçalo garante que sim, prometendo pedir sua mão a Dona Carla assim que concluir o divórcio. Jerônimo visita Constanza e confessa ter feito mais uma de suas loucuras, sem saber qual será a reação de Renata. Constanza, reconhecendo bem a sobrinha, acredita que Renata provavelmente ficou feliz com a atitude dele. Na fazenda, Carlos radiante avisa Matilde que seus pais chegarão no próximo fim de semana para pedir a mão dela em casamento. Surpresa pela rapidez, Matilde ouve Carlos explicar que eles organizarão a casa alugada de Carina para receber os pais, enquanto ela ficará na fazenda. Ao perguntar se o pedido será na Bonita, Carlos confirma e acrescenta que Jerônimo já deu sua autorização. Emocionada, Matilde se joga nos braços dele. O padre desabafa com Marina sobre sua culpa pelo estado do casamento de Carina e Álvaro, admitindo que ignorou os pedidos de ajuda de Carina. Marina sugere que o casamento seja anulado e questiona os motivos que a igreja aceita para tal. O padre enumera possibilidades como incompatibilidade, omissão ou mentira, mencionando que Renata o procurou recentemente para discutir uma possível anulação. Surpresa, Marina interessada afirma que tem tempo para ouvir toda a história. No consultório, Jerônimo vai buscar os livros de Marina. Enquanto aguarda, a enfermeira sai para buscá-los, deixando-o sozinho. Ele percebe um arquivo médico com o nome de Roberta Monterrubio, mas antes que consiga examiná-lo, a enfermeira retorna com os livros e ele se retira. Renata chega em casa e fica surpresa ao encontrar o lugar repleto de flores, transformado quase em um jardim. Confusa, pergunta a Adriana se foi ela quem recebeu as flores, mas a amiga nega. Renata então supõe que sejam para Constanza, mas a tia entrega um cartão. Ao lê-lo, Renata descobre que é de Jerônimo, que explica não saber qual é sua flor favorita e por isso decidiu enviar todas as disponíveis na floricultura. Ele promete dar a ela sua preferida todos os dias, desde que ela revele qual é. Irritada, Renata rasga o cartão. Adriana tenta acalmá-la, sugerindo que ela não seja tão amarga, mas Renata reclama que Jerônimo está em todos os lugares, parecendo querer enlouquecê-la. Constanza provoca, perguntando se Renata já não está louca de amor. Matias informa Gonçalo sobre o contrato e menciona que inicialmente Soto tentou acusar Roberta e Josefina de terem alterado o documento. No entanto, depois reconheceu que pode ter cometido um erro involuntário. Gonçalo observa que a situação é grave e Matias acrescenta que Roberta pediu para que eles cumpram ao menos um ano de casamento, temendo ser julgada pela sociedade. Curioso, Gonçalo pergunta qual será a decisão do filho. Matias devolve a pergunta, questionando o que o pai faria. Gonçalo relembra que nunca concordou com o casamento e evita dar sua opinião, mas garante que apoiará qualquer escolha do filho.
Matias admite estar confuso e Gonçalo o aconselha a refletir com calma antes de decidir. Enquanto isso, Renata lê os bilhetes que Jerônimo deixou junto de cada arranjo de flores. Adriana, encantada, comenta que se fosse com ela, já estaria de joelhos aos pés de Jerônimo. Renata argumenta que Adriana só diz isso porque nunca foi magoada, mas no íntimo se derrete com cada cartão. Constanza afirma que Jerônimo não desistirá tão facilmente, e Renata responde que quanto mais ele insistir, mais ela o afastará, batendo a porta na cara do bobalhão. Constanza, porém, sugere que a sobrinha reflita sobre o que quer e o que deve fazer. Ao ser questionada sobre o que seria certo, Constanza aconselha a Renata a aceitar que Jerônimo errou como qualquer ser humano e a recomeçar perdoando suas fraquezas. As palavras deixam Renata pensativa. Inês promete a Regina que tentará convencer Carla a morar em sua casa por um tempo. Regina agradece e expressa seu desejo de que Carla não se afaste estando magoada. Na mansão, Gonçalo aguarda a chegada de Josefina à sala, que aparece radiante, acreditando que ele mudou de ideia e decidiu voltar para ela. No entanto, ele a surpreende ao revelar que veio apenas entregar pessoalmente os papéis do divórcio para que ela revise. Josefina, indignada, afirma que jamais aceitará a situação, mas Gonçalo explica que legalmente basta a vontade de uma das partes para oficializar o divórcio. Ela insiste que nada a obrigará a concordar, mas ele responde com firmeza, ameaçando recorrer a um divórcio litigioso caso seja necessário. No hotel, Roberta conversa com Augusto, dizendo compreender sua irritação com a aparição de Jerônimo no restaurante e o vídeo exibido, mas não entende por que ele está tão preocupado. Augusto explica que percebeu Renata em dúvida, mas Roberta garante que ela nunca voltará para Jerônimo, mesmo que ele seja o amor da vida dela. Convicto, Augusto afirma que será o único amor de Renata e confessa que jamais desejou o afeto de uma mulher como deseja o dela. Porém, Roberta rebate, dizendo que mesmo que Renata se case com ele, jamais sentirá por ele o que sente por Jerônimo. De volta à mansão, Gonçalo informa a Josefina que ela continuará com a casa, outras propriedades em seu nome e ainda receberá uma pensão generosa. Josefina, ressentida, diz que isso é o mínimo, alegando estar sendo descartada como algo sem valor. Gonçalo responde que por anos foi assim que ela o fez se sentir. Ele admite que sabe como ela o manipulava, enquanto ele, por culpa, permaneceu ao lado dela mesmo após perder o interesse e ter se precipitado ao propor o casamento. Josefina, em lágrimas, pede que ele pare e Gonçalo concorda, mas encerra dizendo que finalmente está livre de tudo. Ao sair, Josefina, descontrolada, rasga o contrato, revoltada com a lei que, segundo ela, desampara mulheres como ela. Desesperada, ela jura que não deixará de ser a senhora Monterrúbio, especialmente se Regina for ocupar seu lugar. Enquanto isso, Jerônimo envia uma mensagem para Renata, perguntando por que ela ainda não revelou sua flor favorita. Renata decide ignorar, mas logo recebe outra mensagem dele, sugerindo que se encontrem para conversar. Pensativa, Renata reflete sobre o conselho de sua tia e, com relutância, resolve responder, dizendo que não podem continuar assim e que precisam conversar. Jerônimo propõe um encontro em seu apartamento às 3 horas. Apesar de hesitar, Renata acaba concordando, mas avisa que não quer nenhum tipo de loucura ou papel de ridículo, deixando Jerônimo sorridente e entusiasmado. Por fim, Renata, ainda nervosa, coloca seu destino nas mãos de Deus. Na cozinha da fazenda, Carlos prova a comida preparada por Matilde e, satisfeito, elogia o sabor, dizendo que está deliciosa. Ela, animada, comenta que precisa descobrir os pratos favoritos dos pais dele para preparar durante a visita. Nesse momento, Lázaro chega com o resultado da prova da faculdade, aparentando estar desanimado. Matilde, acreditando que ele tenha ido mal, justifica sua distração e decide verificar o exame. Ao ver que ele foi aprovado, ela explode de alegria, contagiando todos ao redor. Carlos, impressionado, elogia o desempenho de Lázaro, considerando que ele estudou sozinho e promete ensiná-lo tudo o que sabe. Lázaro, emocionado, agradece com sinceridade. Enquanto isso, Gonçalo informa a Soto que já conversou com Josefina e ordena que inclua nos papéis do divórcio tudo o que ela solicitar. Determinado, declara que quer oficializar o divórcio o mais rápido possível. Na mansão, Roberta, ao perceber a irritação da mãe, pergunta se as coisas não estão saindo como planejado.
Josefina, tentando manter a calma, garante que está tudo sob controle, mas reclama com indignação sobre como as leis não protegem mulheres como ela. Roberta, provocativa, comenta que agora Josefina terá que se conformar em ser a ex-esposa de Gonçalo Monterrubio e ainda torcer para que ele não retire o sobrenome Monterrubio das filhas. Furiosa, Josefina afirma que isso só acontecerá sobre seu cadáver, mas admite que o mais humilhante é Gonçalo querer o divórcio para se casar com Regina. Determinada, promete que não permitirá que isso aconteça. Roberta, intrigada, pergunta o que Josefina planeja fazer, mas ela desconversa, afirmando que Roberta saberá no momento certo. Com firmeza, Josefina garante que Gonçalo jamais se livrará dela. Enquanto isso, durante o café da manhã, Adriana percebe que Renata está especialmente animada e pergunta o motivo. Renata, disfarçando, responde que está apenas no seu estado normal, mas em seus pensamentos recorda o encontro marcado com Jerônimo. No apartamento, Jerônimo também reflete, interpretando a aceitação de Renata como um sinal de que ainda existe uma chance de reconciliação. Paralelamente, Honório sai do prédio e é surpreendido pela polícia, sendo detido sob acusação de fraude contra a senhora Dominique de la Riva. Dentro de um carro próximo, Branca observa a cena com um sorriso de satisfação. Honório afirma não conhecer a mulher que o acusa, mas o policial o alerta de que poderá prestar seu depoimento na delegacia e que tudo o que disser antes disso poderá ser usado contra ele. Enquanto é levado, Honório avista Branca no carro e grita que foi vítima de uma armação dela. No entanto, os agentes ignoram sua declaração. Branca, debochada, manda um beijo cínico enquanto observa a polícia partir com Honório. Acreditando que Lázaro pode ter razão, o padre aconselha a Carina a procurar um advogado, explicando que ser casada com um presidiário pode trazer consequências negativas. Carina, no entanto, questiona o motivo, já que não tem intenção de se divorciar. O padre insiste que ela tome medidas para garantir seus direitos, especialmente em relação à divisão de bens, pois não quer vê-la sofrer ainda mais. Carina agradece a preocupação, mas acredita que nada pode machucá-la mais do que já foi. No consultório, Alzira desabafa com Marina sobre a recusa de Ezequiel em realizar o exame de paternidade para esclarecer a origem do bebê. Marina sugere que talvez ele prefira viver na dúvida a enfrentar a possibilidade de o filho não ser dele. Alzira, visivelmente triste, lamenta que talvez nunca descubra a verdade. Marina, buscando uma solução, propõe pedir ao Dr. Neves para realizar o exame. Nervosa, Alzira rejeita a ideia, dizendo que ele jamais aceitará. Marina então explica que ele pode ser obrigado por uma ordem judicial, embora seja preferível resolver o conflito de forma pacífica. Marina sugere que Alzira faça um esforço e visite Álvaro, lembrando-a de que no fim das contas ela será a maior beneficiada. Honório liga para Gonçalo, informando que foi preso e menciona ter visto Branca nas proximidades de seu prédio no momento da detenção. Ele pede a Gonçalo que cuide de Constanza, Adriana e Renata, alertando que Branca está completamente fora de controle. Preocupado, Gonçalo convoca Soto para acompanhá-lo à delegacia e exige que o assunto seja tratado com total discrição. Enquanto isso, em um restaurante, Antônio relembra Josefina de sua promessa de não conceder o divórcio a Gonçalo, porém Josefina admite que as circunstâncias mudaram. Antônio sugere que Gonçalo e Regina podem se casar em breve, mas Josefina garante que não permitirão que isso aconteça. Ele propõe usar o jantar de gala como oportunidade para agir, mas enfatiza que não deseja colocar a vida de Regina em perigo. Confusa, Josefina admite ter pensado que Antônio quisesse vingança contra Regina. Ele confirma, mas reafirma que não comprometerá a segurança dela e Josefina o tranquiliza. Constanza atende uma ligação de Gonçalo informando sobre a prisão de Honório, ficando em desespero. Adriana, igualmente abalada, acusa Branca de estar por trás da situação e manifesta o desejo de ir à delegacia para ver o pai. Constanza, preocupada, insiste que Adriana permaneça em casa e se oferece para ir representando as duas, embora hesite em deixá-la sozinha. Adriana sugere que Constanza peça César para acompanhá-la. Após alguma relutância, Constanza concorda e entra em contato com ele. Na delegacia, Soto informa Gonçalo que a situação de Honório é complicada, pois o caso não permite fiança. Ele explica que será necessário provar a inocência de Honório antes que sua prisão seja formalizada. Determinado, Gonçalo exige que Soto encontre uma solução, insistindo que Honório não pode ser enviado à prisão.
Gonçalo também menciona que Honório relatou ter visto Branca no momento da prisão, lamentando não ter conseguido agir a tempo contra ela. O advogado ressalta que, sem provas concretas contra ela, pouco pode ser feito no momento, mas alerta que há um risco real de Renata ser o próximo alvo de Branca. A advertência deixa Gonçalo ainda mais preocupado.